Oi! No meu último vídeo que eu falei sobre o meu intercâmbio, eu comentei que eu viajei pra Califórnia e algumas pessoas falaram pra eu gravar um vídeo dando dicas sobre essa viagem, os lugares que eu fui, preços e etc. Se você quiser saber, continua acompanhando o vídeo aí. Eu fui pra Califórnia em dezembro de 2014 e passei o ano novo em Vegas. Os preços que eu vou dar aqui pra vocês podem estar desatualizados, mas eu vou dar certinho as dicas onde vocês encontram os preços atualizados, tá? Minha primeira dica é, quando você for comprar passagem, procure para qualquer lugar dos Estados Unidos e de lá um trecho nacional, dentro do próprio país. Porque o que acontece? Às vezes você consegue uma passagem barata daqui para qualquer estado de lá e uma passagem super barata voando dentro dos Estados Unidos. Existem passagens de $70, por exemplo, o trecho. Às vezes compensa muito dar uma olhadinha nesse esquema. Só lembrando que dentro dos Estados Unidos o limite de bagagem é 23 quilos e a maioria das companhias você paga para despachar. Caso você não queira ter esse trabalho de procurar dois voos e correr o risco de perder o segundo, porque existe essa possibilidade, procure voos que desembarcam no aeroporto de Oakland. Oakland é uma cidade perto de São Francisco, que foi por onde eu comecei a minha viagem, e as passagens para lá geralmente são mais baratas. Para ir do aeroporto de Oakland para o de São Francisco, que é onde eu aluguei o carro, que eu vou contar daqui a pouco já para vocês, existe um shuttle ou um metrô. O shuttle saiu cerca de $25, que foi a opção que a gente pegou para ir. E para voltar a gente voltou com esse metrô, que acho que foi $16 por pessoa. Quanto aluguel de carro? Eu recomendo muito fazer essa viagem da costa da Califórnia de carro, porque de ônibus é mais cansativo, vai parar em lugares que às vezes não tem transporte público de qualidade, então você vai gastar com táxi, com Uber, e o carro você tem uma comodidade maior. Então o que acontece? Nos Estados Unidos a idade para dirigir é 16, mas para internacional eu acho que é 18, não tenho certeza. O que eu recomendo é que você viaje com alguém com mais de 25 anos, porque as diárias de carro lá, de aluguel de carro, são muito mais baratas para quem tem mais de 25 anos. E a nossa carteira de habilitação aqui do Brasil é aceita na Califórnia normalmente. Quando você vai alugar o carro, eles te oferecem várias opções de seguros, que cobrem de pouquíssima coisa até extremamente tudo. O que eu recomendo, eu tive uma experiência que eu contei que o pneu do meu carro furou e o seguro que eu tinha não cobriu. Então eu tive que desembolsar mais 200 e tantos dólares para cobrir o pneu que tinha furado. O que eu recomendo é que você pegue um plano que cubra tudo. Cheguei no aeroporto, peguei o carro, e aí? Hora de começar a viagem, né? Eu cheguei em São Francisco, mas eu deixei para conhecer a cidade por último. Então, no primeiro dia, eu desci até uma cidade que eu não me lembro o nome agora, mas eu vou colocar o nome aqui pra vocês. E eu dormi nessa cidade a primeira noite. Eu não tinha reservado hotel, então eu procurei o primeiro hotel que eu encontrei. E a gente pagou cerca de $100 pela noite. Foi o hotel mais caro que eu fiquei durante minha viagem inteira. Outra dica que eu dou, estude a rota e programe as paradas, quantos dias você vai ficar em cada cidade, o que você vai fazer em cada cidade. Porque assim sua viagem fica bem mais organizada e você gasta bem menos. No segundo dia de viagem, a gente foi direto para San Diego, que é a última cidade nos Estados Unidos antes de chegar no México. É uma cidade pequena, mas as praias são extremamente lindas. Foi acho que um dos lugares que eu mais gostei nessa viagem. E o que tem lá para fazer? Eu fui no USS Midway, que é um museu de aviões e coisas de guerra dentro de uma base naval. É bem interessante se você gosta dessa parte assim da história. Lá tem vários aviões que foram usados durante a guerra e é bem legal. O preço, se eu não me engano, foi 15 ou $17 para estudante. E logo do lado desse USS Midway
tem o Unconditional Surrender, que é aquela estátua do marinheiro e da moça lá se beijando. Alguns dizem que foi o último beijo antes dele ir pra guerra, e outros dizem que ele pegou essa moça à força e beijou, e o fotógrafo tirou a foto e virou essa estátua. Se eu encontrar, eu vou colocar agora os vídeos que eu fiz lá em San Diego. A próxima parada é Los Angeles, LA, né? A hospedagem, o que eu dou de dica para quem vai visitar LA é procure os hotéis nas cidades do lado de Los Angeles, porque são mais baratas. Eu fiquei no Motel Six, o quarto era bem ok, tinha 2 camas de casal, um banheiro e... só que não tinha frigobar, que foi um ponto bem contra, porque esse tipo de hotel que é mais barato não oferece café da manhã. Cheguei em LA. E agora, o que tem pra fazer? O Hollywood Sign, que é aquele escrito Hollywood. E aí a dica que eu dou pra você conseguir chegar lá é use o Waze. É um aplicativo que tem tanto para Android quanto para iPhone. E ele é muito bom pra você conseguir chegar nesses lugares, porque pelo Google Maps a gente não conseguiu encontrar. E então a gente foi pelo Waze e deu super certo. A gente chegou o mais próximo possível pra tirar a foto. Eu tirei essa foto aqui. E... enfim, foi bem legal. É um ponto que você não pode deixar de ir. O segundo ponto indispensável de visitar em LA é a Calçada da Fama. E aí, o que eu tenho de dica para dar sobre esse ponto turístico? Primeiro, que tem uns shoppings ali próximo da Calçada da Fama, que você pode estacionar o carro bem mais barato. Assim que você chega na Calçada da Fama, tem várias pessoas distribuindo. Nas lojas também tem uns panfletinhos com o nome de todo mundo que tem estrela na calçada. E do ladinho tem uns números. Eu demorei pra me tocar. Esses números significam, assim, tem várias lojas na calçada, né? Então é o número de cada loja. O número que tá bem em cima. O número da loja é o que tá a estrela bem na frente. É bem mais fácil de se localizar. Eu visitei LA, não posso deixar comprar uma lembrancinha, né? Um souvenir. O que eu recomendo? Nas extremidades da Calçada da Fama tem lojinhas menores que vendem souvenir bem mais barato. Então, ali bem no centro da Calçada da Fama tem uma loja de souvenir super grande, mas que as coisas são mais caras. Então, compensa comprar nessas lojinhas mais afastadas, que é bem mais barato. Enquanto eu estava em LA, eu fui para Universal Studios e eu paguei $109 no ingresso para 2 dias e mais 25 de estacionamento para cada dia, então um total de $50 de estacionamento. Eu achei que valeu bem a pena, porque além de ter o parque da Universal, que agora tem a área de Harry Potter, que eu quero muito ir, muito, me chama. Tem um tour também pelos estúdios da Universal, que fica ali no parque, e a dica que eu dou é chegue cedo e a primeira coisa que você vai fazer é o tour, porque o tempo de fila maior que tem no parque todo. O tempo de fila chegava a 2h30 quando eu fui. E aí sobre praia, eu fui pra Santa Mônica, que tem aquele pier muito da hora. E que tem um parque de diversão em cima. Os ingressos pros brinquedos eu não lembro quanto que era. Mas é cerca de $10, $12 por brinquedo. E não dá pra entrar na água, pelo menos na época que eu fui em dezembro a água tava super gelada. Eu entrei até o joelho e meu pé já tava amortecido de tão fria que a água tava. Pra parar em Santa Mônica você paga estacionamento de $7 a $10 e pode deixar o carro lá o dia todo. A última coisa em LA que eu fiz foi Beverly Hills, que né, não tem como deixar de visitar. Eu achei que eu ia encontrar vários famosos andando pela rua e talvez não foi assim, não vi famosos. Existem tours que te levam pra conhecer a casa dos famosos. Se eu não me engano, o tour custa $25 por pessoa. Próxima parada, Vegas. O que tem pra fazer lá é basicamente tudo. Las Vegas é uma cidade que, apesar de estar tudo concentrado em uma rua, tem muita diversidade de coisas pra fazer. A comida é barata, a hospedagem é barata e algumas hospedagens ainda te oferecem um passeio de limusine. Olha que chique. Tem muita festa e muita coisa pra fazer, tudo depende do seu interesse e do seu bolso. Como eu disse, então tudo na cidade fica concentrado em uma rua principal, que é a Strip. Não é Strip de tirar roupa, tá pessoal? Tem também, mas não é essa que eu tô falando. Você pode escolher o cassino que quiser pra parar.
porque o estacionamento lá é de graça. Isso foi bem legal, então você para o carro lá no estacionamento e fica o dia inteiro aproveitando. Atenção agora. A idade para beber álcool nos Estados Unidos é 21 anos. Então tem alguns cassinos que podem invocar e pedir a sua identificação. Quando a gente foi, só um pediu e foi na noite de ano novo, mas a gente saiu e foi em outro e foi tudo tranquilo. Então, nunca saia, enquanto você está no país de fora, sem um documento de identificação, que pode dar ruim. Eu fui na montanha-russa, no cassino de New York. É uma montanha-russa dentro da cidade que passa entre os prédios, então já viu, é muito maneira, eu gostei muito. E custa $12 uma volta. E tem um pacote que você pode dar quantas voltas quiser em 24 horas, que se eu não me engano custa 18 ou 22. Se você já gosta de uma coisa com mais adrenalina, eu recomendo pra você o Stratosphere, que é, além de ser um cassino, no alto do prédio tem um mini parque de diversões que tem 3 brinquedos. Uma mini montanha russa que te joga pra fora do prédio e te puxa. Um rotor que roda fora do prédio também. E o mais maneiro, porém o mais que me deu um ataque no coração, é um tal de aquele elevador que te joga pra cima de uma vez e cai. Nesse aí eu quase morri, mas enfim, gostei muito, fui até 2 vezes. Custa $35 pra subir e andar nos brinquedos quantas vezes você quiser. Existem planos mais baratos, só que eu acho que não compensa. A última parte da viagem foi voltando pra São Francisco. E a dica que eu dou aqui pra vocês é: encham um tanque do carro antes de sair pra viagem. E comprem umas comidinhas também, porque essa viagem é a mais longa. Demorou cerca de 13 horas pra gente chegar. E, enfim, quase não tem posto de gasolina no meio do caminho. E quando tem, é absurdamente mais caro do que os outros postos. Enche o carro ainda em Las Vegas, que você vai pagar bem mais barato. Cheguei em São Francisco, que é o que tem pra fazer. O mais óbvio é a Golden Gate, que eu acho que é o ponto turístico principal de São Francisco. É difícil de achar estacionamento ali perto. Tem, dos lados da ponte tem estacionamento. Eu não lembro se paga pra estacionar, mas eu acho que não. Se pagar é bem baratinho. Tem a ilha de Alcatraz, que é a ilha que fica o famoso presídio de Alcatraz. Várias pessoas, criminosos famosos ficaram presos lá. E o passeio custa $25, que você vai de barco, então você estaciona o carro. Tem que pagar estacionamento ali perto. E você estaciona o carro e pega um barco que te leva e te traz da ilha. Ainda tem o Golden Gate Park, que é um parque gigantesco que tem em São Francisco. Vale a pena se você tiver com um dia livre. Tem um museu lá, mas eu não gostei, achei que não valeu a pena. Gastei $25 à toa. Tem o Pier 39, que é um pier que tem uma visão para a ilha de Alcatraz e para a ponte Golden Gate. Você paga estacionamento, eu não lembro quanto foi, mas não foi tão caro. E é um lugar de turista mesmo. Tem várias lojinhas, vários restaurantes, então é um lugar que vale super a pena visitar. E você não paga nada pra entrar. E o último ponto de São Francisco é a Lombard Street, que é uma rua toda em zigue-zague que vai descendo. É bem legal. É difícil de tirar foto ali porque não aparece, mas é super legal pra você ver. E além disso, de lá de cima da rua dá pra você ter uma visão muito bonita da cidade. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou, acho que, um pouquinho longo, mas eu dei as dicas que eu acho mais importante. Também vale a pena que você procure num site que chama TripAdvisor. É um site que eu super usei nessa viagem pra ver os pontos turísticos, preços e etc. Tudo o que fazer é só você dar um Google TripAdvisor e o nome da cidade que você tá indo, que ele vai te dar os principais pontos turísticos e as principais atrações, as mais recomendadas. Em relação ao TripAdvisor, não acredite muito no preço que tá lá, porque alguns preços estão desatualizados e alguns estão com preço mais elevado do que realmente custa. A dica principal é comprar os tickets e ingressos direto no site da atração que você está visitando. Então, toda atração que você for, você procura no Google site e compra direto no site, que geralmente é mais barato. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like para me ajudar. E é isso. Tchau, tchau.